queria que ele também desse-nos uma palavra. A senhora Cláudia está conosco. Aleluia. Antes de guerra. Pessoa que... E a sobrancelha dela sente. Eita glória. Aleluia. A senhora Cláudia, uma pessoa que nós aprendemos a amar. Ela chorou muito com a gente. Ela clamou muito. Pessoa guerreira. O pastor, eu só vou cooperar. Eu vou Deus pela vida dela. Vou Deus pela sua vida. Pastor Ramos é um amigo já me abençoou muita gente. A pessoa não tem amizade, mas eu sei, uma coisa que eu guardo no meu coração é gratidão, pastor. Estou muito grato a Deus pela sua vida, pela investida do Senhor no ministério, pelo prédio. Chegava lá e pastor Tiago falava do Senhor, pregar para mim, eu sentava a pregar na igreja. Depois que eu vi o Senhor pregando, eu falei, ele pregar para mim, eu vou lá pregar. Mas simplicidade dele, né? Eu ouvi a gente, né? Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Ramos, é um amigo, e juntamente com ele, uma equipe, está ali o nosso irmão missionário Josias, a esposa, temos irmãos junto com ele, a sua igreja. Estava em vigília lá, né? Até meia-noite, viu vigília até meia-noite, e veio saltando de vigília, veio para cá, para lá dentro da gente. Pode querer ouvir mais uma porção de glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus, pela vida. Amados, amados do Senhor. Amém. É um prazer imenso revê-los. Eu costumo dizer que ele é um instrumento sacro. Na festa de 10 anos, ele me colocou para pregar primeiro. Estava ali quietinho, se não pregar também na hora. Eu já ouvi bastante orientado, se terminasse a vigília aqui agora, voltando para casa abençoados. Porque o reino de Deus é pão do céu. Foi maná, foi chegar. Ele me colocou para pregar primeiro, nos 10 anos de aniversário da congregação, no sábado. Eu disse, ótimo, porque me senti João Batista, que vem depois de mim, maior do que eu, prega mais do que eu, melhor do que eu, então você pega um pouquinho da força do ciclo do dia, ninguém sabe que você pegou. Mas se você ficar por último, aí você tem que pegar muito. E hoje ele fez o novo, ele fez o verso. O missionário pregou, veio esse maná, esse banquete, e eu venho com um cafezinho. Coisinha assim, só para o irmão voltar para casa, com aquele gostinho de cafeína, uma coisa pequena. Não vou demorar, mas vou abençoar você com a palavra de Deus. Está conosco o Josias, nosso considerador, tem um grupo ali, o Caçula também está aí. De pé aí, levanta a mão e fala glória a Deus aí, deixa eu ver o pessoal do tabernáculo da fé. Muita gente veio. E o nosso DVD está lá fora, vende-se a R$5, você compra, não vem vender DVD, se você comprar mais nos ajuda. Rapidamente, livro de Lucas, capítulo 6. Para você localizar Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Aí você vai para aquela dos Efésios, assim por diante você acha a Bíblia. Lucas, terceiro livro bíblico, Novo Testamento, capítulo 6, verso 6. Rapidamente vamos abençoar você. Lucas 6, quem achou, diga amém? Amém! Prazer rever Tiago, senhora Cláudia, nossa amiga, Ricardo, essa turma. Estou aqui com um colegiado de pastor, irmão. Se eu não falar que estou tremendo, eu estou mentindo. Porque aqui só tem trombeta de Deus, irmão. Eu estou aqui com um apito, bífalo, para fazer um barulhinho, né? Porque tem gente aqui que prega muito, gente muito boa, que nos abençoa. Lucas 6, quem achou, diga amém? Amém! Está escrito assim. Preste bem atenção. E aconteceu também, em outro sábado, entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado,
para acharem de o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão errada: levanta-te, fica em pé e vem para o meio. Só isso, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vem para o meio. Diga para os crentes: vem para o meio. Vem para o meio. Para você no grupo, diga bem forte: vem para o meio. Vem para o meio. Agora completa o tema da mensagem. Sai do canto e vem para o meio. Sai do canto Sai do canto. e vem para o meio. Vem para o meio. Não pegou ainda. Vai pegar. Aleluia. Forte. Sai do canto Sai do canto. e vem para o meio. Vem para o meio. Agora preste total atenção. Aleluia. O texto lido é descrito por Lucas, médico. E esse livro de Lucas foi comentado por Teófilo. Teófilo é um judeu rico que mora na Grécia, e por ser rico, ele financiou o escrito de Lucas. Foi comprado papiro do Egito e da Índia, e custou em média esse livro 3 milhões de dólares. Esse livro, ele manda Teófilo: estou iniciando um tratado. E Lucas, por ser médico, ele é minucioso. E só ele relata que esse homem tinha a mão direita mirrada. Ele entra na sinagoga. A sinagoga foi uma criação de Esdras na Babilônia. Lá na Babilônia, Esdras evangeliza o filho da rainha Esther. E esse rapaz fez o proselitismo, quis ser judeu, conhecer Deus. Já havia o templo sido derrubado. E Esdras evangeliza, batiza, faz a circuncisão, e ele queria aprender acerca de Jeová. Para fazer isso, Esdras constrói uma sinagoga. A sinagoga é uma palavra grega com prefixo e sufixo. E diz conduzir junto. Em resumo, pastorear, melhorando a revelação, povo reunido. Isso é sinagoga. Ela nasce no exterior, mas vem para Jerusalém, para todo Israel. Na época de Jesus, havia cerca de 394 sinagogas em Jerusalém, em todo Israel. E Jesus entrou em uma sinagoga. 7 dias depois, entrou de novo na mesma sinagoga. E quando Jesus entra na sinagoga, ele vê esse homem assentado junto à parede, no fundo da sinagoga. Porque havia uma lei: nenhum aleijado, nenhum cego, nenhum paralítico entrava no templo. Mas na sinagoga reservava-se 7 lugares junto à parede para que eles pudessem entrar e ouvir a palavra, ouvir Bíblia, aprender Bíblia. E nesse dia, esses 7 lugares estavam cheios. Eu preciso mostrar algo aqui, mas necessito que vocês se sentem, arrede um pouquinho para lá, arrede um pouquinho para cá, que eu quero que o povo lá atrás veja. Quero 3 varões em pé aqui, para que eu possa te mostrar o que Jesus viu. Rapidamente, irmãos, que eu não tenho tempo para descer. 3 varões, 3 rapazes bonitos. Os dois lá, só bonitos, aqui em cima comigo. Só rápido, irmão. Vem, irmão, vem, você também bonito. Encosta aqui, vem cá, irmão. Vem pra cá. Primeiro, segundo. Mais um. Não tem que ficar bonitão, é isso. Agora olha isso aqui, chega bem pra frente. Na sinagoga, todos estavam assentados, alguns ficavam em pé, e no meio da sinagoga havia um altar com 6 degraus. Quando Jesus entrou na sinagoga, ele viu, percebeu que atrás dos que estavam em pé, havia um homem que estava assentado e tinha a mão mirrada. Quem estava sentado na frente de quem está em pé, não vê nada, não sabe nada, não conhece nada, não podia ver, não podia se locomover, mas podia ouvir, porque a fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele estava ouvindo. Só que quando Jesus entrou na sinagoga, diga comigo, Jesus
príncipe, naquele altar tem sacerdote, mas lá atrás, lá no canto, tem homem assentado com a mão errada. Quem está sentado não vai a lugar nenhum. Quem está sentado não sabe de nada. Acontece que quando Jesus fazer milagre, ele quebra protocolo. Quando Jesus quer fazer milagre, ele quebra tradição. Quando Jesus quer fazer milagre, ele quebra a lei. E esta noite, ele quebra a lei aqui. Quebra protocolo. Quebra tradição. Eu não sei você, mas essa é a madrugada do meu milagre. Que você quer. A madrugada, o milagre, Jesus entra, Jesus passa, ele olha, ele já percebeu que está com esse milagre, ele já percebeu que precisa de uma benção, ele já percebeu que está necessitando de uma vitória. Eu sei que tem gente aqui que saiu de casa para chegar aqui em busca de uma vitória. Tem gente aqui que saiu de casa para chegar aqui em busca de um milagre, em busca de uma bênção. Já vê se tem gente assim. Sabe que noite é essa? É a noite que Deus vai quebrar o protocolo para abençoar você, para abençoar você, para abençoar você, meu filho, numa roda de é alguém que está lá atrás. E ele diz 3 frases. Quantas frases? 3 frases. Quantas frases? 3 frases. Meu irmão, sabe que este é o momento em que Jesus está dizendo as frases para te abençoar. Sabe que noite é essa? Que madrugada é essa? É a madrugada da tua bênção. Você não está acordado até agora, simplesmente. Não pode dormir porque resolveu perdoa de sono. Você veio daqui porque sabia que Deus ia te libertar. E Deus ia operar. E Deus ia abençoar. E Deus ia liberar. Sabe que o madrugada é essa? Olha pro meio de semana. É a noite que ele vai mudar o rumo da tua vida. Você não me mata. Porque ele muda hoje o rumo da tua vida. Eu não sei quem é você, filho. Eu sei quem você espera ser nesse 2016. Fala-se de crise, fala-se de problema, fala-se de impeachment, fala-se de tudo que é problema. E eu disse à nossa igreja, eu não sei nem não saber o que está falando, o que estou dizendo, mas eu sou com Deus que ele me gloria na crise. Não tinha água, ele me levava. Não tinha chuva, ele comanda o meu. Quando se conviveu, ele disse, eu chamo uma viúva para te alimentar. E ele chega na casa viúva, só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ele faz para mim, porque eu não sei você, mas esse é o do nosso milagre. Pode faltar água, pode não chover, mas Deus não vai deixar de alimentar você. Não pode faltar nada. Isso mesmo, eu ainda não eu sei em quem tenho crido. Sabe o que Jó disse para aqueles amigos inimigos da onça? Aleluia! Você pegou. Eita! Porque quando Cristo logo uma vez para você pegou. Nem entende nada. Não sabe o que é lágrima, não sabe o que é luta, não sabe o que é deserto. Mas diz, pecou nada, rapaz. Quando Deus quer abençoar alguém, é um deserto. É verdade. Quando Deus quer provar alguém, é deserto. Sabe o que disseram, Jó? Você blasfemou, você pecou. Acusação da mulher. A mulher fala, amaldiçoa seu nosso. Jó está de cabeça baixa. Jó está na cinza. O termo cinza é lixo no hebraico. A mesma palavra.
Ele está coberto de cinza para aliviar as chagas, cobrir as feridas, está sentado nu, pálido, esquelético, os dentes caíram, a subaqueira fedia, ele estava sem cabelo, quieto, olhos lá no fundo, mais esqueleto do que carne, a pele coladinha no osso, paradinho, lá no cantinho, ele levanta a cabeça e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Glória a Deus! Crente é otimista! Esse ano! Agora, nós construímos uma igreja em 9 meses. Perdemos o tempo em 3 meses. 6 pessoas. Milagres. Terminamos o ano com tudo que nós planejamos feito. Só faltava o ar-condicionado. Dia 27, meu irmão chegou e instalou. Aleluia! 9 meses, Cristo. E a gente construiu 3 andares. E o resto eu sou você do glória. Temos entrado no terreno. E já vai começar a pagar. O homem pediu uma entrada de papela. Agora faz às vezes a gente fica cada Bahia. Que a gente compra e vai construir. Vai pagando e vai construindo. Sabe o que é isso? Tem Deus. Tem Deus. Tipo, irmão, eu não sei na sua vida, mas na minha tem Deus. Na minha tem Deus. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver se não tem essa história de ir para a Brasília, pular um dia para dar uma manchar. Não tem Deus. Aqui é Deus. Não tem essa história de roupa, toda essa não tem mágica, não tem simpatia. Crente tem Deus, crente vive na presença de Deus. Ele passou de história. Para, ele disse: levanta-te. Então, você vai ser o nome rápido. Passa aí na filmagem. Aleluia! Você arrumou isso? Faz a mão errada assim, filho. Só a mão direita, filho. Só tira a mão direita. Não pode chutar a mão. Aleluia! Ele diz lá na frente: levanta-te. Tu sabe que o aleijado não podia levantar. Que Jesus pega a protocolo. Aleluia! Levanta. Glória a Deus! E lembra atrás? Se levantou. Mas a mão chegou errada. A mão errada. Vamos errar. E Jesus voltar. Agora precisamos fazer um outro negócio aqui. Irmãozinho, encosta pra cá. Abre elas aí. Vou levar o não tá lá. Vem cá. Aleluia. E glória a Deus. Glória! Eu estava sentado e nem andava mais na face da porta. Agora já está de pé. Já está de pé. Tem que já está de pé. Porque quando Deus quer tratar com a gente, fica de pé. Todo mundo fazendo, fica de pé. Deus não fala com você sentado, fica de pé. Levantou, está de pé. Meu filho, já ficar de pé já é vitória. Já ficar o joelho já é vitória.
que casados aqui, que estão caindo, se levantem em nome de Jesus. Filhos aqui, que caíram, se levantem hoje, em nome de Jesus. Aí disse, vem para o meio, porque quem está no campo é Deus. Como sabe que quando irmão, eu gostei da palavra, olha, que felicidade. Que coisa linda, meu irmão. Que couro, que sapega, que gostoso. Você é paixão, quando ela não você não gosta das irmãs que querem se casar, oh glória! A minha filha foi no céu! Aleluia! Eu fui demônio, nada precisa vir para casa. Mas embora, vai põe no canto. Lixo, a gente põe no canto. Tem gente que se sente lixo porque ficou no canto. Mas sabe que noite é essa? Jesus vai tirar você do canto. Vai puxar! Vai puxar! Ele disse, vem para o meio. Vem. Olha aí. Acontece que a sinagoga, o centro da sinagoga, tem pelo menos 6 graus. Ele teria que subir os 6 degraus para chegar no 7º e encontrar Jesus. Ou seja, 6 é o número da limitação humana. É aquilo que tu pode fazer. 7 é o que só Jesus pode fazer. Esta é a noite, ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Meu filho, ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Você veio até aqui para que meu filho correr ele. Você chegou até aqui para que meu filho correr ele. Subir 6 degraus. Sabe o que é isso? Para quem está no canto, subir 6 degraus é exaltação. É a noite que Deus escolheu para exaltar você. Por enquanto passaram te olhando no canto, mas agora todos os olhos são para você. Aí ele sobe 6 degraus. Todos estão olhando para o mão de rata e para Jesus. Para o mão de rata e para Jesus. Para Jesus e para o mão de rata. Sabe que noite é essa? Em que o mão de rata olha para Jesus, mas Jesus olha para você. Ele dá a terceira ordem. Estende a tua mão, meu filho. Ele diz, estende a tua mão. Ele estende a mão e a mão fica sarada. Meu filho, quem tem mão de rata não pode trabalhar. Se a mão for direita, não tem trabalho. Quem tem mão de rata não pode se ocupar. Se for direita, não tem ocupação. Quem tem mão de rata não pode se mostrar. Se for se mostrar, não pode se dar mão direita. Sabe o que eu estou falando? Hoje eu estou pegando mãos aí e direitando o programa já do meu lado. E quem lança do meu lado, Aleluia! Por isso que é só um cafezinho. Vai entregar você o que Deus quer que eu te entregue. Para você voltar para casa dando glórias a Jesus. Aleluia! O Jesus pode ser muito glorioso. Quando ele cura aquele homem, em cima daquele palanque, daquele tablado tem Herodianos, os servos de Herodes. Tem os escribas que conhecem a lei mais do que você. Sabiam tanto que escreviam de cor, nem copiavam mais os copistas. Tinha sumo sacerdote, tinha príncipes da sinagoga. Todos ali, fariseus e saduceus, no altar. E Jesus ali com eles e o homem da mão de rata no meio deles. Não está entendendo? O seu problema, eu estou explicando que não está. Glória a Deus, aleluia! Arrancar os cabelos e botar a Bíblia dentro do teu juízo para você entender o que Deus está falando com você. O que você vai sentar, se foi morrer. Aleluia!
sem entender a revelação divina. Não estou esforçando, eu faço uma encenação para tu pegar o mistério, e tu dá olhada, e tu está olhando como um cachorrinho que está indo na moça, sem entender que esta é a madrugada que Deus vai pegar você e fazer você acreditar em quando é para colocar na sombra, quando é para colocar bicho, quando é para colocar um objeto, não tem mais valor, mas vaso de ouro vai levar. Aleluia! É o ouro que Deus trouxe você para te dizer que esse ouro tu tem que roubar. Vai te ver que roubar. Vai ter você subir e pegar a exaltação. Tem que vir no ponto. Vai ter você em cima e embaixo. Tem que vir no cenário. Vai ter você andando no redondo. Tem que vir no cenário. Vai te ver trabalhando. Vai te vir na paz. Vai te ver nada. O poderoso de Israel estende a mão. Filho, quando aquele homem estende a mão, que ela está seca, mirrada, não foi assim. Ele vai devagarinho. Vira a mão, gira o cabelo e abre a mão. Quando abre a mão toda, que estica a mão, Jesus disse: está curado. Está curado. O misterioso disso aqui é que todos olharam para aquele homem curado. Aleluia! Todos entraram e não perceberam, mas agora todos tiveram que ver. Porque o lugar de crente é no meio. Porque Jesus, o seu lugar é no meio. A cruz é no meio, nasceu à meia-noite. Quando foi para a vida de Emaús, ele apareceu entre dois discípulos no meio. Quando estava a porta trancada, ele se manifestou no meio. Quando veio a tempestade, ele foi no meio da madrugada. Quando ele estava no barco, levantou a roupa e veio para o meio. O que ele gosta é ele estar no meio. E isso é a novidade. Vem desde o Velho Testamento, quando as tribos fizeram as suas tendas ao redor do tabernáculo. 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, e ao redor os Gesuritas e os filhos de Arão. Estava o tabernáculo no meio. O negócio é no meio. Quando ele foi a Samaria, diz a Bíblia, ele tinha que passar pelo meio de Samaria. A igreja é que está no meio. Ele está no meio. Ele está no meio. Por isso a palavra vem para o meio. Quem está na porta não é nada. Quem está na porta não aproveita nada. Quem está na porta não é visto por ninguém, mas quem está no meio. Deixa eu ver se você está entendendo. Que maneira é essa? Ele te chama para o meio. Vem para o meio. Fica no meio. Ele não te conserta antes de chegar no meio. Ele te conserta no meio. Aleluia! O poderoso é isso aqui, meu filho. É no meio. Quando ele conserta no meio, porque o meu Jesus é aquele que cura no campo. Se alguém tocar na veste, é curar. Se alguém pedir uma palavra, ele vai falar cura. Aleluia! Depois da minha casa ele vai cura. Mas ele também cura pro meio. Meu Deus! Quando ele chama pro meio, é que ele quer que a cura seja pública. Entendeu? Todo tipo abordado dentro da dormindo. Se o tipo dentro do cérebro estiver dormindo, não vai entender nada. Então manda, chacoalhe esse crente aí, o tipo obrego abordado, para ver se você entende o que Deus está falando. Eu estou esforçado hoje, e tudo vai entender nada. Essa cara de paisagem, essa cara de passarinho,
Nós amamos não porque o inimigo tem que reconhecer que Deus é com você. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu acha que os herodianos queriam para a gente ali? Tu acha que os príncipes queriam bombear ali? Só tinha 10 lugares. Eles reservaram que Deus tinha que ter. E não era um lugar não. Tinha 7 horas, ninguém estava só almoçando. E ficavam lá. Mas inimigo tu tem que tratar bem. Diga, inimigo tu vai tratar bem. Não, fala mesmo. Inimigo tu trata bem. Assim, ó. Tá bem. Assim, ó. Deus te abençoe. Aleluia. Inimigo, Deus te abençoe. Inimigo tem que tratar bem. Aleluia. Entendeu aí? Eu vou melhorar pra tu. Menino. Oi. Menino irritava aqui. Tem crente menina que irrita. Que é Quase que esse filho termina, de repente, Ana ficou grávida, Ana vai para a maternidade, Ana tem bebê. Acontece que Ana é Maria de primeiro lugar. Tu sabe que toda mãe que tem primeiro filho não sabe nada. Ela vai colocar algo no bumbum, põe na casa, não sabe a terra tudo. A falta de descartar, ela põe errado, a criança não sabe, é mãe. Olha da chuca, ela dá uma madeira, a madeira da chuca, não sabe nada. Aí, quem vai ensinar como ela cuidar da criança? Menina. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia não registra nem o nome do filho de menina, nem o filho, nem o apelido. Mas do filho de Ana, a Bíblia revela Samuel. Ao Senhor Eita glória, aleluia. Porque Deus não resiste homem que tem irrita gente. Deus não resiste homem que tem choro. Todo mundo tinha vai encerrar, sabe, pegar o gancho da pregadora. Aleluia. A mulher velha, 85 anos, sabe, mulher nova já incomoda. Porque mulher reclama de tudo, sabe? Mulher, escuta as irmãs, mulher que não é chata. Mulher que é bem, não é chata. É burro. Chega em casa, onde você veio? Aonde? Então, por quê? Aqui não pode delegar, não pode. Meu filho. Repreende que é tão puro. Sara, grávida, H. Nessa idade, vai ficar grávida. Não, essas coisas, só o sangue. Como é que pode? A velha, grávida. Meu filho, se é Deus que quer abençoar, é velho, é burro, é forte, é fraco, não é Aleluia! Glória a Deus! Para resumir a ótimo, todo mundo teve que ver Sara grávida. Todo mundo vai ver você no meio. Eu contei para vocês o sonho que Deus nos deu. Aleluia! Em números 305. Eu estudo Bíblia. Eu não enrolo você, eu te ensino Bíblia também. Eu pesquiso muito. E eu fui na Bíblia ver a simetria bíblica. Não é numerologia. Não confunda negócio. E na simetria bíblica, cada número tem um significado. E eu comecei a fazer como qualquer mortal faz. Somei 3 com 2 mais 5 dá 10. Não é isso. Vou pesquisar mais. E descobri que o 3 simboliza a trindade divina. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O 2 simboliza a dualidade humana.
a natureza mortal e a natureza espiritual. E o 5 simboliza a responsabilidade. E a gente lá tentando comprar o terreno naquela luta toda, aí vem o sonho e passa para o irmão Josias. Josias, Deus me deu o significado. O 3 na frente, porque Deus vai na frente. O 2, Aleluia. atrás de Deus. Aleluia. E o 5 é a nossa responsabilidade, porque é obra nossa. Glória a Deus. Aleluia. Nesse ano, já falaram que vai errar. Mas não, filho, porque quem vai na frente é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor, vamos dar a glória para Jesus. Porque a nossa oração está de pé. Isso, pegue na mão desse irmão que está do teu lado aí. Isso, pegue na mão do irmão que está do teu lado. Dá uma olhadinha para ele e fala assim: o Senhor. Não está fraco, diga: o Senhor. O Senhor. Ele procura. Ele procura. Ele procura. Os verdadeiros. Adoradores. Pergunta é: você é verdadeiro ou você é falso? Levante a mão, Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos ainda nesta madrugada. Nós te glorificamos, Senhor, pela tua palavra. Deus, nós te exaltamos, porque nesta madrugada, meu Deus, aqui está reunidos os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Deus, aqueles que te exaltam, aqueles que te enaltecem, aqueles que magnificam o teu nome, aqueles que exaltam o teu nome, aqueles que dão glória ao teu nome, aqueles que, ó Deus, estão neste lugar, Deus, te adorando e dizendo que tu és soberano. Pai, em nome de Jesus, enquanto nós estamos aqui, alguma coisa está acontecendo ao nosso favor. Enquanto nós estamos aqui, alguma coisa está fazendo ao nosso favor. Por mais que nós não conseguimos ver os nossos olhos carnais, mas temos a convicção que nesta madrugada, o Senhor, o valente está sendo elevado, até o rei está sendo exaltado. O Senhor veio, eu creio que os teus filhos, o teu caráter tem muita história, olha nessa visita, pelos teus filhos, tu tens testemunhos de milagres, porque eu creio, meu Deus, que nesta madrugada, portas estão se abrindo, além de Deus quebrando, algemas estão se despedaçando. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa glorificar o teu nome sobre a vida do teu povo, sobre a vida dos teus filhos. Eu vou chamar o nós adoramos. Não importa as circunstâncias, nós adoramos. Vamos, papai de glória. Nós te adoramos. Na luta nós te adoramos. Abatido nós te adoramos. Na prova nós te adoramos. Porque sabemos que tu és Deus e tu és Senhor. E nesta madrugada, meu Deus, o Senhor possa colocar em nossas mãos aquilo que precisamos. E que o teu nome seja glorificado. Quando o Senhor levantar, fica comigo, Deus. Fica Deus. Eu sairei daqui. De forte. Fica de forte. Até o milagre. E daquilo que eu preciso. Diga, Senhor, eu creio que enquanto te adoro aqui, o Senhor está trabalhando lá por mim. Diga, Deus, eu farei crescer
por favor. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor por essa madrugada em que estamos reunidos na presença dEle. Sou grato a Deus pela oportunidade que temos de expressar livremente a nossa fé. E para não ficar nas minhas palavras, eu quero dividir um texto com você, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Hã? Onde? Aqui? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo de número 12 também. Aleluia. Diz assim: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim, Cristo também o é. Versículo 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Aleluia. Esse texto é muito conhecido para quem gosta de Bíblia, mas é pouco vivido pela igreja nos dias de hoje. Esse texto vem nos trazendo a grande preocupação do apóstolo Paulo, de Paulo o apóstolo, acerca de algo que estava acontecendo na igreja local. Uma igreja em que cada um tinha a sua cabeça, cada um tinha o seu jeito de ser, seu jeito de agir, seu jeito de falar. E havia uma preocupação no coração do apóstolo Paulo de fazer essas pessoas totalmente avessas a se unirem e formarem um só corpo em Cristo. Olha para essa pessoa que está do teu lado direito e esquerdo. Que acha muito bem que ela pensa igual a você. Com certeza não. E isso, nos nossos dias, tem sido motivo de guerra. Se você não pensa igual a mim, eu quero que você morra. Se você não faz igual a mim, eu quero que você vá para a geladeira. Meu Deus. Mas o apóstolo Paulo preocupado, ele vai dizer: vocês são um só corpo, nós somos um só corpo. E mais importante disso tudo é que o corpo que nós formamos não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo. Aleluia, Deus. Só que para formar o corpo de Cristo, eu tenho que aguentar você. Não, né? Olha para essa pessoa aí e fala: meu irmão, é chato pra caramba. Mas nós fazemos parte de um só corpo. Tem hora que a vontade de você igual pescoço branco, mas somos um só corpo. Aleluia, Deus. Qual é o grande perigo do corpo de Cristo? Pastor, há perigo? Mas Cristo não é a cabeça? Não, ele é o cabeça. Ele não é a cabeça, ele é o cabeça. Qual é o grande perigo do corpo? São algumas contrações que podem ocorrer involuntariamente no corpo. A ciência chama isso de espasmos musculares. Alguém aqui, do nada, o olho começou a pichar assim. E você falou: caramba, esse troço não para. Alguém aqui já teve cãibra, do nada, dormindo, deu cãibra. Você
falou, adiantou alguma coisa? Não. Sabe por quê? Isso aí é espaço. Meu Deus. A igreja que não conhece nem cabeça, começa a agir por si só. Ei, papai. Eita. Começa a entregar a revelação, não sabe nem por quê. Meu Deus. Começa a falar coisa na cara. E é espasmo. Glória a E Deus. quem não conhece cabeça recebe e fala, Jesus está falando comigo. Meu Deus. É espasmo, meu filho. É espasmo espiritual. Meu Deus. Contração que não vem do cabeça. E você não está ligado no cabeça, está pegando tudo por Meu Deus. Eita Deus da glória. Essa noite é a noite de você se religar ao cabeça. Glória a Deus. Porque ligado ao cabeça, contrações musculares não tem vez. Glória a Não Deus. tem vez. Aleluia. Sabe por que isso? No espasmo muscular, tem gente que está rodando. E você pergunta, por que você roda? Não sei, eu só rodo. Mas por que você está pulando? Não sei, está todo mundo pulando. Por que você está assim? Por que você está no chão, hein? Não, é cair no poder, mas eu não sei explicar isso não. Isso é espasmo, meu filho. Meu Segura Deus. a mão dessa pessoa do seu lado. Fala, 2016 é o ano em que Cristo vai lavar o seu rostinho com águas purificadoras, para que não haja espasmo espiritual no corpo dele. Eita Deus. Em outras palavras, é o ano de nós tomarmos vergonha na cara e conhecemos o Deus que nós devemos de verdade. Glória a Deus. É tempo de intimidade. Quem tem intimidade sabe como é ele e como é. Meu Deus. Eita Deus. Quem tem intimidade sabe como a profecia vem do alto e quando vem da terra. Quem tem intimidade sabe quando a palavra vem de Deus e quando a palavra vem do homem. Meu Deus, hein? Porque quando vem de Deus, ela vem aqui, reflete no espelho. E quem é o espelho? Meu Deus, hein? É quem está aqui, ó. Vem do alto, reflete no espelho para chegar em você. Mas quando vem do homem, Meu Deus. não passa daqui. Olha aí. Meu Pai da glória. Aleluia. Deus está a fim de blindar o seu corpo. Não fala embora que tem negócio de corpo fechado. Não é assim. Deus está blindando o seu corpo. Também. Sabe como? Pela palavra. Glória a Deus. Palavra. Tem gente que está aí na casa de revelação para ser liberto. Quem liberta é a palavra. Tem gente que está aí atrás. Não vou falar não, pode. Está subindo o morgão. Está indo para mim, para casa de revelação, mas quem muda a tua vida é a palavra. Meu Deus. Sem palavra não há blindagem no corpo. Não corra atrás de revelação. Glória a Deus. Corra atrás da palavra. Glória a Deus. Corra atrás da palavra. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Continuando se prepara ali para adorar. Vamos ouvir nossa irmã de Santa. Para adorar a Deus bem. E não esteja preparado ali para você dar um brado de glória. Quantos querem ouvir o Juliano ser louvando a Deus? Diga amém. Douglas também. Quero ouvir o Douglas também? Diga amém. O Globo está com um negócio forte aí. Glória. Eu vi uma parede, né? Uma parede agora. Salve o nosso Pai do Senhor, amém? Amém. Só deixando uma palavra rapidamente, que encontra em Gênesis 5. Aleluia. Glória a Vou estar Deus. resumindo. Aleluia. Este é o livro da genealogia de Adão,
No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E Deus criou Adão. Adão gerou a Sete e morreu. Sete gerou a Enos e morreu. Enos gerou a Cainã, morreu. Cainã gerou a Maalael e morreu. Maalael gerou a Jared e morreu. Jared gerou a Enoque. E a Bíblia fala que Enoque foi tomado por Deus. Deus o levou para si. Então quem anda com Deus, irmão, ele não morre. O crente que anda com Deus, ele não morre. O crente que anda com Deus, Deus vai correr para si. Aleluia. Fique de pé, querido. Aleluia. Nesta madrugada, aleluia. Eu quero ver quem está andando com Deus. Se você estiver andando sem Deus, você vai morrer. Porque o mundo está de brincadeira. Agora, se estiver andando com Deus, eu sei que você está andando com Deus, estamos no lugar certo. Estamos levando nossa carne. Aleluia, estamos aqui em busca de um Deus vivo. Paulo não vê, mas ele já falou aqui, aleluia. Podemos ouvir, podemos sentir ele. Aleluia. Glórias a Deus. Mas muitas vezes andamos com Deus, irmão, como já foi pregado aqui no deserto. Muitas vezes estamos com Deus, estamos andando com Deus, estamos no deserto. As pessoas, nós passamos, somos julgados. Nós andamos, somos julgados. As pessoas falam mal, falam piada. Muitas vezes estamos andando com Deus, irmão. Mas às vezes não tem um sapato bonito, não tem uma roupa bonita. Mas estamos no deserto. E o deserto não é lugar para a gente ficar, não, irmão. Nós vamos sair. Vamos ser, aleluia, essa madrugada. Aleluia, que o deserto ficou para trás. O deserto deixa eu aprender. Glória a Deus. Muitos querem passar. Muitos querem pular a etapa. Mas ali, você for a etapa é o quê? A pessoa nasceu, ela gerou filhos e filhos, e tem tudo uma etapa. E o deserto é uma etapa. Aleluia. Glória a Deus. E muitas das vezes, quando você está no deserto, a gravação dele aqui. você só fala com ele. Vamos lá, porque ele... Vai ela. Tá lá com Com a o mesma pastor lá. roupa, o mesmo sapato, o marido está com a amante, o filho está na droga. E não vai ele, não vai